Olá, hoje eu vou fazer com vocês arroz branco soltinho sem óleo. Basicamente, arroz, sal, cebola e água. Normalmente eu coloco a água para ferver primeiro porque demora um pouquinho para ferver. Mas vamos falar das proporções do arroz primeiro. Essa caneca que eu vou utilizar comporta mais ou menos 300 gramas de arroz. Então eu vou colocar uma caneca e meia, entre 450 e 500 gramas de arroz mais ou menos. Para cada caneca de arroz, isso é padrão, 3 canecas de água. Na caneca onde eu vou ferver a água, eu sei até que ponto eu preciso encher para completar aquilo que eu preciso de água, tá certo? Isso para não ficar usando aquela medida que fica dentro do arroz ali, eu precisaria secá-la toda vez. Então, como a ideia é praticidade, eu vou encher até esse biquinho aqui. Depois eu explico para vocês, quando eu cortar o vídeo, por que eu sei disso. Que também é uma coisa super simples, tá? Mas como a ideia é explicar o passo a passo, então vamos a eles. Olha lá, então eu coloquei a água até o ponto que eu preciso, agora eu vou levar para ferver. Até aquele biquinho que eu falei, tá dando para ver? Essa quantidade de arroz que eu estou usando aqui é o suficiente para comer em 2 dias. Sal. Como é que funciona? Para cada 300 gramas de arroz, eu coloco uma colher de sopa de sal. Nem muito cheia, nem muito vazia. Uma colher média de sopa de sal. Como eu tenho uma porção e meia, uma caneca e meia, eu vou colocar mais meia colher de sopa de sal. Ok? É evidente que isso vai muito com o paladar de cada um. Então, com o tempo, você vai aprender como é que você gosta, como a tua família gosta, e aí você vai adequando. Mas para o nosso paladar aqui é assim: cebola. Essa cebola, ela é uma cebola média, então eu vou colocar mais ou menos um terço dela, cortando sempre com muito cuidado, tá certo? Você pode utilizar a tábua, se você não se sentir seguro para cortar só com as mãos, segurando a cebola na mão, né? Ou pode cortar dessa forma. Corta de um lado, vira a cebola e depois corta do outro. Se for cortar utilizando somente as mãos, lembra que precisa ter muito cuidado. E lembra de outra coisa importante, assim, a faca ela precisa estar sempre muito bem afiada. Porque se a faca não está muito bem afiada, a chance de você se cortar é muito maior, porque você vai ter que ficar esfregando ali várias vezes, fazendo mais força. Então a chance da faca escapar e te cortar é grande. Eu não vou usar a cebola inteira. Qual que é o negócio? Coloca num recipiente que feche de forma hermética, aperta bem e guarda na geladeira. Por que isso? Se você colocar a cebola solta na geladeira, sua geladeira vai ficar cheirando cebola, isso não é legal. E essa cebola ela aguenta ali 2, 3 dias, tranquilo. Quando você for precisar de novo da cebola em algum preparo, é só abrir o seu recipiente e cortar, fica bem mais fácil, não precisa descascar toda vez. Bom, essa água demorou mais ou menos uns 10 minutos para ferver. É claro que isso varia de acordo com o tamanho da boca do seu fogão, a quantidade de água que você precisa ferver. Vai interferir nisso também a temperatura ambiente. Se tiver um dia muito frio, vai levar 15, 20 minutos para ferver. Então varia, tá certo? Tá fervendo, tá do jeitinho que eu preciso. Quando for pegar no cabo, cuidado, pode estar quente. Então sente primeiro. Tá observando? Vai devagarzinho. Outra coisa, apaga o fogo. Porque se você coloca a mão ali, se a chama estiver para fora da panela, da caneca, você pode se queimar também. E despeja devagar. Vai devagarzinho. Então você joga numa vez, a água fervendo, ela pode pular e queimar sua mão. Vai devagar. Lembra de acender o fogo. Já aconteceu de eu colocar água e esquecer de acender o fogo. E aí depois, mas por que não está borbulhando? Por que não está fervendo?
porque eu esqueci de acender. Então precisa prestar atenção em todos esses detalhezinhos. Essa é a única vez que eu vou mexer esse arroz. Por que, que eu estou mexendo? Se você jogar água e não mexer, ele empedra. Então vão se formar algumas pedras que depois vai impedir que seu arroz fique soltinho. Mas é a única vez que eu vou mexer, depois não mexo mais. Outra coisa muito importante, não tampa de tudo a sua panela. Se colocar a tampa assim, apesar da válvulazinha que tem ali, vai derramar. Depois eu vou mostrar para você, é interessante essa tampa de vidro porque permite que eu mostre esse tipo de coisa, de detalhe. Quando estiver fervendo, você vai notar o que acontece e por que você não pode tampar de tudo. Bom, como vai demorar um pouquinho para ferver ainda, eu imagino que uns 4, 5 minutos mais ou menos para essa água ferver, deixa eu passar algumas informaçõezinhas que são interessantes. O que acontece assim, normalmente eu vou cozinhar esse arroz na segunda-feira. Então ele vai servir para o almoço de segunda, para o jantar de segunda, para o almoço de terça e para o jantar de terça. Obviamente, assim, quando ele fica pronto na segunda-feira, eu não preciso esquentar ele de manhã para o almoço, tá certo? Porque ele já foi feito próximo ao horário do almoço, vou comer ele quentinho. Depois, assim que você almoçar, coloca na geladeira, para evitar que estrague. À tarde, quando você for esquentar para a janta, coloca um meio copo de água sobre o arroz para aquecê-lo. Se você não colocar um pouco de água, ele vai queimar no fundo, tá certo? Então precisa colocar um pouquinho de água para aquecer. Jantou, geladeira de novo. Na manhã do dia seguinte, ou melhor, no horário do almoço, mesma coisa. Quando for aquecer, coloca um pouquinho de água, meio copinho de água. Isso aí você vai percebendo essas quantidades, tá certo? Vai depender muito do tipo de panela que você usa, da quantidade de arroz que tem. Então, com o tempo, você vai, com a sua experiência, adaptando à sua necessidade, tá certo? Almoçou, mesma coisa, geladeira outra vez, até o horário da janta. Não estraga o arroz, pode ficar tranquilo. Tem gente que tem o hábito de tirar só uma porçãozinha para aquecer. Não é necessário. Faço isso há muitos anos e funciona muito bem, isso não é um problema, tá certo? É claro que se você for montar, por exemplo, uma marmita para você levar para o filho, para o marido levar, talvez precise ter um pouquinho mais de cuidado, principalmente em dias muito quentes. Então aí talvez seja necessário até você fazer todo dia o arroz, aí diminui a quantidade e faz à noite para levar no dia seguinte de manhã. Isso é por segurança somente. Depois eu vou dar umas dicas bacanas num outro vídeo falando de feijão também, sobre essas questões aí. Mas por hora o assunto é arroz. Então, assim, essa quantidade de arroz, para a gente aqui, ela rende 12 porções. É claro também que essas 12 porções vai depender do tamanho, para que elas funcionem assim, vai depender da quantidade que cada um come. E também não significa que você coloque essa quantidade de arroz para comer essas 12 porções, ou seja, almoço e janta, e que isso vai ser eterno. Não é assim que funciona. Até porque pode ser que alguém na sua família passe a comer mais, passe a comer menos, seja por conta de dieta, seja por conta de uma necessidade maior. Ou de repente teu filho está crescendo, tua filha, e ele vai comer um pouquinho mais também, é natural. E aí você vai adaptando. O que é importante? É você ter noção dessas proporções. Uma medida de arroz, 3 medidas de água. E se você vai percebendo que está faltando arroz, você aumenta um pouquinho. Se está percebendo que está sobrando, diminui um pouquinho. E assim vai. Essa adaptação é natural. É assim para tudo, né? A nossa vida é assim. A gente vai se adaptando de acordo com as situações para viver bem, para viver melhor. A mesma coisa com relação à cozinha. Você vai adaptando as quantidades para atender às necessidades suas e da sua família. Né? Natural. Já está quase fervendo. Então, assim, daqui a pouquinho, deixa eu pegar um pouquinho mais, eu vou tampar para você ver o que vai acontecer com a tampa fechada. Presta atenção naquela espuminha branca ali. Se eu tivesse deixado ela fechada desde o começo e me distraísse por qualquer razão, ia acontecer o que vai acontecer daqui a pouco. Ó. Fica observando. E olha, observa que não demora. Ela começou a ferver, em poucos segundos a espuma branca sobe e olha o que vai acontecer.
Olha como é rápido. Uma coisinha importante, assim, quando você lembrar, deixa essa válvula virada para lá, porque se ela está virada para você, o vapor que vai soltando também pode queimar. Ó, observa, olha como é rápido. Olha o que está acontecendo lá dentro. Olha a espuma branca aumentando. E essa espuma branca ela vai aumentando, é que não dá para ver com o ângulo da câmera, mas está subindo na panela. Se eu deixar mais um pouquinho, vai derramar. E quando derrama, você perde água, suja o fogão, o seu arroz sai do ponto, bagunça tudo. Então qual que é o ideal? Do princípio ao fim do cozimento, deixa ela meio aberta assim, tá certo? Isso evita problema. Uma outra coisa importante, que é bacana ter noção, evita se distrair quando você está cozinhando. Ó, eu vou mostrar aquela história da quantidade para você. Essa canequinha é a canequinha que fica dentro do meu arroz. Imagina assim, ela estava lá dentro. Aí eu preciso tirar a caneca e ficar contando uma por uma aqui. Aí enche uma, vira na caneca. Enche a segunda, vira na caneca. Pode parecer bobeira isso que eu estou falando, mas assim, no dia a dia, na correria, você acaba perdendo minutos, segundos preciosos. E se você não se adapta a essas questões para tentar fazer o mais rápido possível, com segurança sempre, é um tempo que pode faltar para outras questões, e às vezes atrasa o seu almoço, atrasa as questões que você precisa fazer. Então, a quarta caneca, eu preciso colocar mais meia. Por que são essas 4 canecas e meia? Porque eu utilizei uma medida de arroz mais meia. Então seriam 3 canecas de água mais uma caneca e meia de água. Observa que vai até aquele pontinho. Essas 4 canecas e meia de água, que é a minha necessidade para o cozimento do arroz, vai até aquele ponto que eu coloquei lá, que é o meu biquinho. Então você pode identificar na sua caneca e na sua casa, quando você for fazer o seu arroz, por exemplo, até que ponto que vai essa necessidade de água que você tem. Observa que a água já secou bastante. Eu poderia apagar aqui já, mas eu vou deixar mais um pouquinho. Se você deixar secar demais essa água, é aí que o arroz gruda. É aí que fica aquele negócio empapado. Depende, assim, para quem gosta, deixa secar um pouquinho mais a água. Não é todo mundo que gosta de arroz soltinho. Eu prefiro. Tem gente que gosta do arroz ali de cortar com a faca. Vai muito do gosto de cada um, dos hábitos familiares, por aí vai. Entende? Se eu deixar baixar muito mais, ele vai grudar. Eu estou usando uma panela de aço inox, que é uma panela que tem fundo triplo, ela é muito grossa. Então a temperatura ali é muito alta e demora muito para diminuir. Então se você deixar secar muito, o arroz vai virar uma peça só, que é justamente o que a gente não quer agora. Apaguei, então agora vai levar. É claro que você pode, se quiser comer agora, tá ótimo, tá perfeito. Vai pegando por cima, porque embaixo tem água ainda, mas ele está cozido. Se você não quiser ou tiver tempo, você espera ali 10, 15 minutos e você vai sentindo ele como é que tá. E aí é só fazer a sua refeição. Você percebe desde o momento que você joga água no arroz, aquele aroma agradável subindo, né? O ato de cozinhar é fora de série. Eu sempre digo isso assim. Para o cozinheiro é maravilhoso as misturas que você coloca na sua panela e que vão subindo, deixando aquele aroma. E percebe também quem está em volta. Só que você está vendo o que você está fazendo. Né? Esse é um dos prazeres do cozinhar. Bom, então eu vou cortar o vídeo aqui.
para mostrar para vocês assim que eu voltar como é que ficou o nosso arroz. Lembra, gastamos entre 40 e 45 minutos mais ou menos para fazer. Então o arroz tem que ser uma das primeiras coisas que você vai fazer no seu prato. Olha lá, soltinho, delicioso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, o seu comentário, compartilha e se inscreve no canal, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço.